Bem-vindos ao Bambu Talk, da ACIB, Associação Ibérica de Bambu. Hoje, desde o Brasil, estamos com Lúcio Ventania, mestre bambuzeiro. Lúcio é um dos principais representantes do movimento de popularização do uso do bambu no Brasil, integra tecnologia, design e sociedade de uma forma sustentável. Com especial interesse na vertente social do bambu, criou a bambuzaria Cruzeiro do Sul e atualmente dirige o Ser Bambu Ravenna, Centro do Bambu e das Tecnologias Sociais. Dirige também o projeto Ravenna 30, que visa criar e manter condições para o desenvolvimento e consolidação da cadeia produtiva a partir do bambu. Bem-vindo, Lúcio Ventania. É um enorme prazer estar aqui e poder partilhar esta tela consigo e falarmos sobre o seu percurso de vida com o bambu. O Lúcio tem sangue índio. Fale-nos um pouco das suas origens, do primeiro contacto com o bambu e da importância que ele tem e teve e terá, com certeza, na sua vida. Bom dia, Manuel. É um prazer falar com você e falar para esse público desse grupo português e espanhol que agora se interessa pelo bambu e que, assim como no Brasil o bambu tem sido uma sorte para o povo brasileiro, que seja também uma grande oportunidade para todo o povo da Europa, para que encontrem no bambu, nas suas qualidades ecológicas e sustentáveis, um recurso material que possa contribuir para que a sociedade tenha conforto social e moral. Bem, Manuel, o bambu chega na minha vida quando eu tinha 10 anos de idade, através de um mestre oriental que chegou ao Brasil da China, trazendo tecnologias. Ele já era um homem velho, né, na faixa dos 70 anos de idade, e permanecemos juntos 10 anos, e assim foi a minha iniciação profissional. Como você disse, eu sou um homem negro, mas que também tenho sangue indígena. E venho de uma família com pouca escolaridade e, assim sendo, com poucas oportunidades, né, de desenvolvimento econômico, como é todo o povo brasileiro. Mas, ao encontrar-me com o bambu, me deparei com uma matéria-prima de fácil trabalhabilidade e de grande rigor estético, o que faz com que as pessoas logo tenham facilidade em apreciar, né, e encontrar e se identificar com a beleza dessa planta. Tornei-me um artesão, primeiro na área de movelaria, e depois fui encontrando espaços e buscando novas tecnologias para alcançar um know-how na arquitetura, fazendo estruturas de médio porte, estruturas leves de médio porte com bambu. O Lúcio fala muito do bambu como instrumento para o desenvolvimento social. Pode explicar-nos um pouco melhor esse aspecto e também o projeto Ravenna 30, que é muito interessante. Sim, Manuel. O bambu ele é essa matéria-prima extraordinária. Ele pode substituir muito bem a madeira, preservando as florestas, pode substituir muitos produtos feitos com ferro e diminuir um pouco
ou bastante, né, o desgaste que as mineradoras geram, principalmente nos recursos hídricos do nosso país. Ele também pode substituir vários produtos que são feitos de plástico, também diminuindo a poluição, além de ter um aspecto muito interessante, que é uma planta, por suas propriedades de reprodução, né, que é uma reprodução assexuada, ou seja, você planta o bambu uma única vez e ele se reproduz por praticamente um século sem necessidade de replantio, junto com outras qualidades, como o alto rendimento por unidade de área, e também por o bambu ser considerado e reconhecido como uma planta C4, que é uma planta que processa a fotossíntese tanto de dia quanto de noite. O bambu, por essas qualidades, né, por ser entre os vegetais de porte arbóreo, o que apresenta em nosso planeta Terra as maiores taxas de crescimento, por todas essas qualidades, o bambu torna-se um excelente ativo para sequestro de carbono e dá uma contribuição muito significativa para a regularização do clima, né? Através do seu potencial para sequestro de carbono. Mas isso é apenas uma qualidade do bambu, né? Como eu disse, existem muitas outras. Mas isso não significa nada se essa planta maravilhosa estiver, Manuel, apenas a serviço dos ricos, daquelas pessoas que já têm o poder aquisitivo. E aqui no Brasil, nossa imensa população, ela é desprovida da distribuição de renda. Há um desequilíbrio grande na distribuição de renda aqui no Brasil. E um modelo de produção onde apenas um é o patrão e enriquece, e os outros são os funcionários, os trabalhadores que são empregados que produzem. Os empregados ganham pouco e o patrão ganha muito. Então, eu penso que o bambu ele pode ser uma matéria-prima que venha para trazer esse equilíbrio, né? Uma vez que nós podemos apresentá-lo para a população mais pobre do nosso país, mas não apenas como matéria-prima, mas também com o conceito de autonomia e o conceito de um desenvolvimento comunitário, onde haja, então, pelas próprias mãos da classe operária, uma retomada da renda. A renda não ficaria apenas na mão do patrão, mas o trabalhador brasileiro poderia, então, a partir de processos educacionais, onde temos o foco na autonomia, encontrar no bambu e numa postura diante da economia o enriquecimento. Mas, para isso, é necessário a criação de novos indicadores. Os indicadores dessa nova postura econômica do trabalhador que tem na arte do bambu, no ofício da bambuzeria, o seu instrumento de renda, não pode ser os mesmos indicadores daqueles que operam as bolsas de valores. Os indicadores seriam, então, os indicadores de desindustrialização, os indicadores de educação, os indicadores de saúde e os indicadores de felicidade. Para isso, é necessário que nós mudemos, então, né, fazemos uma mudança, um câmbio, né, nesses indicadores de valor. Por exemplo, hoje em dia tem o valor aquele arquiteto, aquela arquiteta que constrói um monumento e assina o seu nome. Nós não precisamos desse tipo de vaidade para perder o nosso tempo. Nós precisamos que o bambu seja matéria-prima ensinada para as mulheres, principalmente para as mulheres negras, que estão nas periferias, nas áreas periurbanas, e que possam, além de fazer os móveis para a sua casa,
criar coletivamente os aparelhos públicos de importância comunitária, como as escolas, as creches, os mercados e os aparelhos de difusão cultural, como cinemas, teatro, espaços para conversações políticas e, principalmente, para o desenvolvimento da diversão e do lazer. Assim, pensamos em criação de modelos, como proposto no projeto Ravenna 30, né? Ravenna é a nossa comunidade, é um distrito aqui do município de Sabará, e 30 é porque nós temos ações prospectadas para os próximos 30 anos. Essas ações estão diretamente ligadas a um pensamento desenvolvimentista que estabelece como prioridade a criação de uma nova arquitetura, a criação coletiva de aparelhos comunitários para o bem-estar, principalmente das crianças. Mas dessa vez, Manuel, nós não queremos imitar os sistemas que foram trazidos para cá, para a América, pelos europeus. Nós não queremos trabalhar com a monocultura, e sim com a diversidade. Nós não queremos mais trabalhar com produtos transgênicos, e sim com uma maneira simples, mas de alta tecnologia, que envolve a biotecnologia, que envolve a micropropagação em laboratório, sim, mas trazendo o controle dessas ações pelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que não alcançaram a escolaridade de nível universitário. Porque o povo também tem o direito de ser feliz. E é isso que nós vamos buscar e encontrar e difundir a partir da popularização do uso do bambu. E esse projeto já foi iniciado há uns anos atrás, né? E como você tem visto a evolução do uso do bambu nas comunidades mais desfavorecidas e como é que tem sido mais ou menos o progresso, a independentização dessas comunidades e dessas mulheres negras que você fala? Elas estão sobrevivendo no mercado, estão se consolidando, está cada vez a aumentar mais esse processo. Como é que você está vendo essa coisa? Então, vocês estão sendo apoiados pelos municípios, pelo governo? Tem algum suporte, alguma associação, alguma fundação que apoia vocês nesses projetos? Me conta aí um pouquinho sobre essa evolução que tem acontecido. Nós já estamos há mais de 30 anos desenvolvendo um projeto de popularização do uso do bambu no Brasil. Há uma diferença entre cadeia produtiva e aproximação da cultura. A cadeia produtiva ela está ligada a esse ciclo de produção, comercialização, geração de renda, produção, comercialização, geração de renda, onde o consumo é o eixo. A aproximação da cultura é diferente, porque ela mostra a tecnologia e o conceito de autonomia e propõe para a comunidade escapar desse ciclo onde o consumo é o eixo. O eixo da cadeia produtiva é o consumo, mas o eixo da cultura é a permanência do bem-estar, é a independência do governo, é uma espécie de anarquismo visto
da sua maneira original, solidária, irmanada, construtivista e independente. Aqui no Brasil, geralmente, eles veem o anarquismo como baderneiros, bagunceiros, pessoas que só querem destruir. Mas o anarquismo não é isso. Por isso eu tenho falado também do bambu anarquismo, como uma maneira de aproximar essa tecnologia e o conceito de liberdade a partir da construção de relações honestas, justas, para que tenhamos os aparelhos públicos de que a comunidade necessita melhor elaborados. Como eles são, eu não sei, porque eles precisarão ser descobertos, eles precisarão ser criados. Então chegou a hora de dizermos não para aquilo que vem pronto, para aqueles projetos que já chegam estabelecidos, dizendo como deve ser o nosso comportamento. Nós não queremos isso. Nós queremos criar, repensar, pensar novamente nos aparelhos comunitários, como creche, como escola, como mercado, para que a gente possa desenhar a nossa liberdade e o nosso bem-estar. O Brasil é um país de dimensões continentais, é um país imenso. Então, tudo que fazemos parece que fica diluído na imensidão desse país, no seu território gigante. A Bahia é imensa, Minas Gerais é colossal, o Rio é grande, São Paulo parece um país, temos o Nordeste, o Norte, a Amazônia, o Sul do país. É um país que parece um continente imenso. E nós estamos a levar essa tecnologia do Brasil para todo o país. Então, quando você me pergunta, tem desenvolvido? As comunidades têm assimilado a tecnologia? As mulheres negras têm mudado de vida? Eu posso dizer que sim. Mas aonde estão os indicadores que demonstram isso? Porque os indicadores que demonstram isso não são os mesmos indicadores das bolsas de valores. Não são os mesmos indicadores dessa economia academicista que é imposta para o nosso povo. Então, eu penso que o bambu, essa planta, ela traz no seu oco um ar revolucionário, cultural, autônomo, que busca a independência e o bem-estar. Para isso, é necessário uma assimilação técnica, é necessário que a ecologia seja o eixo de todos os produtos que forem manufaturados. É necessário compreender o tempo de trabalhar com as mãos, não com máquinas. É necessário entender essa psicologia de pensar com as mãos para descansar o cérebro do tormento do mundo e dar às mãos a possibilidade delas demonstrarem a sua inteligência tátil. E é isso que buscamos, Manuel, uma nova forma de viver a partir da utilização do bambu. E na Europa, o que você acha, o que é que você pensa sobre isso com relação à Europa? Na Europa agora estamos muito abertos e com esta questão das alterações climáticas, o bambu entrou na pauta, inclusive no Conselho da Comunidade Europeia já se fala em bambu, que era uma coisa bastante longínqua, porque o bambu é uma planta muito exótica na Europa, não é endémica e pouca gente conhece. Os arquitetos, os engenheiros, desculpe, as pessoas que lideram a parte da construção, os municípios, enfim, todos os organismos, o Ministério da Agricultura. Então, é esse mais ou menos o papel da nossa associação. Nós somos pessoas que viajaram muito, viram o bambu noutros
noutras latitudes e queremos perceber como é que na Europa podemos também participar dessa revolução do bambu que existe nos países como o Brasil, por exemplo, a América Latina, como nos países da Ásia-Pacífico, onde o uso do bambu é uma coisa comum e natural. Nós temos graves problemas com as florestas, temos também problemas na erosão, temos problemas também com o efeito de estufa, porque estamos todos na mesma casa e, portanto, a Europa pode também ter um papel importante nesta revolução do bambu. Até porque na Europa, não é? A Europa, neste momento, é o maior consumidor de produtos feitos à base de bambu. A maior parte deles vem da China, do Vietnã, de outros países ali da zona da Ásia e do Pacífico, e a questão neste momento, com a história da pegada carbónica, é tentar que nós, europeus, uma vez que já somos muito consumidores desta planta, através de vários instrumentos e vários utensílios, sermos também produtores, sermos também, termos também a capacidade de poder trabalhar com o bambu. Como é que você vê, o que é que você pensa disto com relação à Europa? Como é que o bambu pode ter um papel importante também no velho continente? E qual seria o caminho a tomar? O que é que você acha sobre este assunto? Eh, Bom, é, nós estamos, como você bem disse, Manuel, no mesmo planeta, na mesma casa, né? Se os europeus enxergarem o bambu como um produto para a industrialização, o bambu ele vai perder a sua essência de ressignificação do modo de vida ecológico, porque ele vai ser mais uma matéria-prima entre tantas outras. Então, o europeu ele já entende que a monocultura ela acaba com a diversidade. Ela fragmenta os biomas ecológicos, porque ela extermina a diversidade de insetos e de seres vivos, e todos esses seres vivos têm dentro dos biomas a sua função. Então, o primeiro passo é já partir para uma aproximação com a cultura do bambu, mas não com uma gestão de cadeia produtiva, com a popularização, mas não com a industrialização. O bambu na Europa, também em pequenos sítios, em pequenas propriedades, uma ou duas touceiras por cada terreno familiar, os bambus que alastram, servindo até mais de um vizinho nas suas propriedades, e o trabalho feito à mão. Gerar para o europeu a oportunidade de descansar o cérebro, descansar a mentalidade e permitir que as mãos possam revelar a sua inteligência tátil. Quando você trabalha com as mãos, você descansa a mente. E isso tem um valor muito grande. Então, algumas necessidades, como mobiliário, o bambu na alimentação através da extração e processamento dos brotos, o chá das folhas de bambu, pequenas estruturas para começar, como gazebos, garagens, né? Vitrines de lojas.
mas, sobretudo, gerar uma oportunidade do europeu e da europeia, da mulher da Europa, trabalhar com as mãos. O jovem europeu ganhar a habilidade do artesão, da artesã, que é muito importante. Aprender a plantar, aprender a colher e fazer a sua casa, o telhado da sua casa com bambu, e quando uma telha estragar, der goteira, ele ter a cultura, o conhecimento e a planta no seu quintal, ir lá, colher o bambu e substituir essa telha e fazer com que o seu telhado, que a princípio é considerado efêmero, ser realmente um telhado de longa durabilidade. Então, primeiro, o europeu precisa aprender a trabalhar com bambu, precisa aprender a cultivar o bambu e precisa aprender com esse conceito libertário de não ser o bambu mais um instrumento de dominação econômica, de não ser o bambu mais um instrumento para promover a monocultura, para promover o enriquecimento de poucos e a mão de obra barata de muitos. Mas para que cada pessoa possa encontrar no oco do bambu uma relação com seu oco interior. Para que cada pessoa da Europa possa encontrar no bambu um eixo com a verdadeira ecologia. A ecologia de produzir aquilo que você necessita e, assim, ter condições de contribuir para a sustentabilidade, de fato, da nossa casa, do nosso planeta Terra. E, assim, sem gerar fronteiras, podemos, então, voltar a entender que somos todos irmãos. Porém, não se esquecendo de que a Europa, através da colonização do continente africano e americano, gerou as formas de desequilíbrio que hoje devastam o nosso planeta. Contudo, numa generosidade infinita, a natureza do nosso planeta apresenta essa planta restauradora da humanidade nas civilizações. O bambu, essa planta oca, essa planta vazia, ela se apresenta para que a humanidade possa novamente se encontrar. Temos agora cerca de 5 minutos, onde eu gostava de apresentar alguns trabalhos feitos pelo vosso centro. Eu gostava de compartilhar aqui a tela e fazer aqui a apresentação, mais ou menos. Aí você vai explicando. Nós temos mais ou menos 5 minutos, não temos mais. E está aí. Então, nós temos esse programa, que é o desenvolvimento do ciclo do bambu no Brasil, que acontece desde o ano 1987. O nosso desafio, a nossa proposta é desencadear um ciclo de prosperidade cultural, econômica e ambiental no Brasil, a partir da popularização do uso do bambu, mais do que como material, mas como um protagonista social, para que o nosso povo encontre paz. O bambu ele nos oferece, através da sua generosidade, um volume de biomassa, de matéria-prima, não encontrado nos outros vegetais de porte arbóreo. Numa pequena touceira, você pode encontrar 18.000 metros de matéria-prima, e apenas de uma touceira você
fazer 12 mil mudas de bambu. É necessário fazer um enviveiramento da planta para que a gente possa transportar para as áreas apropriadas as mudas fortes de bambu. O broto do bambu ele é rico em proteína. A maioria dos bambus oferece até 4% de proteína, né? 4 gramas para cada 100 gramas. E o bambu, o broto do bambu, ele tem o ácido cianídrico e o tanino, que não são palatáveis, mas você, com 2 fervuras, com a tampa da panela aberta, fervuras de 40 minutos, pode muito bem eliminar o ácido cianídrico e o tanino e se alimentar do broto do bambu. O bambu também ele serve também para a recomposição de mata ciliar, para a recuperação de áreas erodidas ou sujeitas à erosão. Aí nós vemos aqui as raízes do bambu e os seus tubos, né? Como você viria mostrar na próxima imagem. Esses cilindros vegetais são realmente tubos para uma nova arquitetura. Onde você pode trabalhar com a arte de construir luminárias, objetos para o interior das habitações, bem como pode fazer estruturas com grande rigor estético para fazer estufas, escolas, artigos de decoração. Ele tem uma possibilidade de curvatura maravilhosa. Você pode fazer também ambientações externas para festas, festivais. Pode criar a beleza de ambientes internos, como vê nessas linhas aéreas flutuantes, nessa luminária de um restaurante oriental aqui da nossa cidade de Belo Horizonte. Essas hortas, né, que são também feitas para idosos, entre outros elementos construtivos, como telhas para telhados, esses cobogós, cercas, guarda-corpo, forro, né? Esse forro térmico ele aquece os ambientes, quando está quente ele refresca. Usar essas estruturas geodésicas que são muito interessantes e apropriadas para o bambu, para construir salas de aula abertas nas comunidades rurais, espaços de produção e de convivência, design de produtos demonstrando as diversas possibilidades do bambu, mobiliário, adereços, inovando sempre, brinquedos educativos, né? Então, o bambu ele se mostra como um instrumento para a cultura, para o mobiliário, explorando a sua força e a força da mulher para a criação, inclusive, de joias, estantes, bibliotecas. Lúcio Ventania, agradecemos muito a sua participação aqui no nosso Bambu Talk da Associação Ibérica de Bambu. Foi um prazer ouvi-lo e estar consigo. Desejamos o maior sucesso para os seus projetos, para o seu Ser Bambu. Foi fantástico. Eu mesmo participei de um curso seu, que gostei muito, já participei em vários cursos, mas o seu curso realmente foi um dos cursos mais completos onde eu estive, não só no aspecto técnico, daquilo que eu aprendi a fazer com o bambu, mas também da parte social, da parte cultural,
do facto de poder usufruir de estar aí com você, com a sua família e de pensar em bambu. Portanto, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Espero vê-lo brevemente na Europa, ou em Portugal ou na Espanha. Lanço aqui já o repto para os organizadores de cursos de bambu, que seria muito interessante incluir o Lúcio Ventania num desses cursos, um dos workshops que se estão desenvolvendo cada vez mais na Europa. Agora mesmo em junho vai haver uma exposição muito grande em Dortmund, na Alemanha, onde a ACIB vai estar presente, eu próprio vou estar lá, portanto, esse tipo de manifestações seria muito interessante incluir também o Brasil. Nós somos uma associação ibérica, mas pensamos muito na parte ibero-americana, quer na parte dos países de expressão portuguesa, quer nos países de expressão espanhola, castelhana, como queiram dizer. E acho que todos juntos podemos caminhar para esse fim, que é o uso mais sustentável dos nossos recursos naturais, não é? Onde o bambu tem um papel muito importante, se não o papel mais importante a desempenhar. Muito obrigado, Lúcio, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Manuel, por essa entrevista, por essa aproximação com o velho continente. Realmente será uma honra e um prazer poder ministrar cursos nessas terras e também convidar a todas, a todos e a todes que quiserem aprender bambuzeria aqui no Brasil, em Minas Gerais, no Centro de Referência do Bambu e das Tecnologias Substitutivas, o Ser Bambu Ravena. Um abraço para todos. Valeu, obrigado. Um Obrigado, abraço. Lúcio. Tchau. Grande abraço.